Olá pessoal, nós estamos de volta para fazermos mais uma parte aí, dos nossos domínios naturais para o IBGE, e na nossa aula de hoje a gente vai começar lá com o domínio amazônico. Então vamos lá, vamos ver primeiro as características climáticas desse domínio e depois na sequência vamos ver a parte de vegetação e de solo. O que a gente se recorda, pessoal? Que a área da Amazônia é uma área que extrapola o território brasileiro. Na verdade, esse bioma está presente em mais de 7 países da região da América do Sul. No entanto, o Brasil tem 67% desse bioma dentro do seu território. Quais são as características, então, do clima dessa região do domínio amazônico? Primeiro, você precisa se lembrar que nessa área nós estamos em área de baixíssima latitude. Lembrando que latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador. A região amazônica está muito próxima da linha do Equador. E nós sabemos que quanto mais próximo da linha do Equador, menor é a latitude. Como os raios solares batem perpendicularmente à linha do Equador, essa área é uma área que se apresenta com maior insolação. Daí que praticamente nessa região nós observamos apenas 2 estações no ano. O verão, que normalmente é extremamente chuvoso, e o inverno, que é mais relativamente seco. As 2 estações intermediárias da primavera e do outono são raramente observáveis nessa região. Nós vamos perceber que além da baixa latitude, nós vamos encontrar, via de regra, uma altitude mais baixa. Nós vamos perceber que a área de relevo da região do domínio amazônico é basicamente de planícies, lembrando que planície é uma região mais ou menos plana, normalmente abaixo de 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos orgânicos e inorgânicos, e também de terras baixas. Nós vamos observar, então, nessa região, baixas altitudes, baixa latitude, vamos observar um nível acentuado de insolação, o que acaba interferindo numa temperatura mais elevada. Esse clima, então, se encontra com elevadas médias térmicas, temperatura muito alta praticamente o ano inteiro, uma baixa amplitude térmica anual, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura média observada no ano. Vamos encontrar um índice pluviométrico extremamente elevado. A Amazônia chega a ter locais onde o índice pluviométrico chega a 6.000 milímetros ao ano. Só para você comparar, uma cidade como o Rio de Janeiro tem algo em torno entre 1.500 e 2.000 milímetros de chuva ao ano. Nós estamos falando, então, que determinadas porções do domínio amazônico chega a ter 3 vezes o volume de chuva de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é um clima considerado úmido ou semi-úmido. Nós vamos poder observar que nós temos a presença de 2 grandes massas de ar nessa região. A massa equatorial continental, que embora seja continental, ela é úmida, é um processo de umidificação do clima local provocado pela evapotranspiração muito acentuada, causando um ciclo hidrológico muito intenso. Vamos observar que essa massa é equatorial, portanto ela é quente. Se ela é continental, ela deveria ser seca, mas ela é úmida. Vamos observar que a segunda massa é a massa equatorial atlântica, que também é um clima quente e úmido. Resultado, o clima dessa região é essencialmente quente e úmido. Porém, no período do inverno, nós temos uma retração, sobretudo da massa equatorial continental, e um avanço da massa polar atlântica. Vimos isso em aula passada, quando essa massa polar atlântica penetra, sobretudo pela área
da planície do Pantanal, nós vamos ter ela chegando até a Amazônia, provocando uma queda brusca de temperatura que os locais chamam de friagem. E, portanto, é um curto período de tempo onde nós temos um clima mais ameno. Nós vamos poder observar que essa região é uma região que tem uma floresta extremamente exuberante, que é a floresta amazônica, e que essa floresta, em alguns casos, se apresenta lá como uma mata de degraus, a partir do rio, onde nós vamos ter lá a mata de Igapó, a mata de Várzea e a terra firme. Para a gente, no entanto, avançar aí passo a passo com você, vamos ver as características desse domínio, ok? Então vamos botar lá no quadro. Então, pessoal, nós queremos analisar agora o domínio amazônico. E primeiro, nós queremos entender as características do clima dessa região. Então, eu tenho lá um clima equatorial, portanto, com presença de baixa latitude. Nós vamos observar nessa região a presença da massa equatorial continental, da massa equatorial atlântica, ambas as massas quente e úmida, e no período do inverno, a presença da massa polar atlântica, que é lá uma massa fria e úmida. Vamos poder perceber que a penetração dessa massa no período do inverno provoca um fenômeno que nós chamamos de friagem, uma queda brusca da temperatura observada nessa região. Vamos observar uma pouca amplitude térmica anual. Nós já aprendemos que a amplitude térmica anual é a diferença entre a maior e a menor temperatura observada numa dada região. Então, nós vamos observar que, dada essa pouca amplitude, nós só conhecemos em larga escala duas estações do ano, O período do verão, onde o índice pluviométrico é maior, e o período do inverno, que o índice pluviométrico é menor. Então, nós temos um clima equatorial, quente e úmido. No período do inverno, uma queda brusca de temperatura provocada pela presença da MPA, causando a friagem. Uma pouca amplitude térmica anual, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Além disso, verificamos o que, pessoal? Um elevado índice pluviométrico. E esse elevado índice pluviométrico provocado por um ciclo hidrológico intenso. Então, nós temos um elevado índice pluviométrico, por sua vez, provocada por um ciclo hidrológico intenso. Lembrando para você que esse ciclo hidrológico é aquele ciclo da água, que nós estudamos lá atrás. Você tem a água que passa por um processo intenso de evapotranspiração, provocada por uma temperatura muito elevada. Aliás, uma outra característica, são as elevadas médias térmicas, que citamos há pouco. A evapotranspiração aumenta a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água presente na atmosfera. Essa água, quando carregada, forma as nuvens, que precipita na forma de chuva, provocando o acúmulo de água. Então, nós temos aí um elevado índice pluviométrico, que em determinadas regiões pode chegar a 6.000 milímetros ao ano,
e, portanto, aqui é uma milimetragem, né, extremamente alta, com um ciclo hidrológico extremamente intenso. Isso acaba por determinar as características de vegetação dessa região. E, portanto, nós temos uma vegetação formada basicamente por uma floresta equatorial úmida. Embora, dentro do domínio amazônico, nós também venhamos a encontrar pequenas porções do território onde nós vamos observar a presença de cerrado e até de campos limpos, mas o domínio é basicamente da floresta equatorial úmida. Precisamos então entender as características dessa floresta equatorial úmida, fortemente influenciada pela dinâmica do clima. Então vamos lá, apagando aqui. Vamos verificar lá as características dessa floresta tropical úmida. Perdão, dessa floresta equatorial úmida. A floresta equatorial úmida, ela é marcada, né, fundamentalmente por árvores. Perdão, corrigindo aqui, marcada por árvores altas, uma vegetação densa, latifoliada, com grande biodiversidade e a presença de mata de degraus. Aqui é muito importante você não confundir a presença de mata de degraus com o complexo do Pantanal. Embora nós tenhamos aqui também 3 condições distintas, como o complexo do Pantanal, onde você apresenta-se lá com a floresta tropical úmida, o cerrado e o campo limpo, aqui nós vamos ter, né, a mata de igapó, a de várzea e terra firme. Não há que se confundir mata de degrau com complexo do Pantanal. Então, atenção aí na hora da sua prova. Nós sabemos que a floresta equatorial úmida se apresenta com árvores altas. Embora o solo, e vamos discutir isso daqui a pouco, seja um solo, né, basicamente siltoso, formado por pequenas partículas de rocha e, portanto, com uma drenagem muito acentuada da água, nós vamos observar que, através do mecanismo da retroalimentação, que nós também já estudamos aqui, todos os dias nós temos quedas de frutos, folhas, sementes, árvores mortas, fezes, animais e outros que entram em decomposição no solo, formando o humus, aquela camada superficial. E essa camada permite a retroalimentação de nutrientes para a exuberância da vegetação. O resultado é que as árvores são altas porque eu tenho uma grande quantidade de nutrientes presentes no humus e, por um outro lado, eu não tenho problema em relação à umidade, à presença de água nessa região. Logo, a vegetação não precisa disputar água entre si e as árvores, então, podem ter uma altura maior. Então, as árvores são altas, a vegetação é densa, uma do lado da outra, é uma vegetação latifoliada, de folhas largas, para promover, né, a retirada do excesso de umidade através da transpiração dessa vegetação. Ela se apresenta com uma grande biodiversidade, uma biodiversidade extremamente exuberante,
para alguns biólogos é a maior biodiversidade brasileira. No entanto, é algo que alguns outros biólogos questionam, porque, por exemplo, o domínio de Mata Atlântica, por ter latitudes muito diferenciadas, acaba tendo uma biodiversidade que, para alguns biólogos, é ainda maior do que a da própria Amazônia. Embora nós saibamos que os especialistas calculam que nós conheçamos apenas 20% da biodiversidade desse bioma. Então, ele se apresenta com uma grande biodiversidade e com a presença de mata de degraus. Opa, tenho que então entender que característica é essa de mata de degraus. Então, vamos apagar aqui, né? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos e minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.